Meus caros, vivam, bem-vindos a esta edição de Telejornal, primeira parte, emitida a 26 de agosto de 2026, olha, tem piada, também é 26. Hoje esteve aqui em ceia o José Luís Carneiro, do PS, e também o Manuel Pizarro. Eu passei-me, não sabia que eles estavam cá, só tinha lá ido dar um abraço, que eu gosto sempre de cumprimentar aquela gente. E começamos então este telejornal por este vídeo que eu fiz já anteontem, que tem a ver com as 200 armas roubadas da sede da PJ e dos bitcoins, 350 e tal mil euros, também desviados de uma conta apreendida e que estava, digamos, a senha estava na posse da Judiciária também, num post-it em cima de um ecrã, e desapareceu o dinheiro, apareceu num casino, uma parte desse dinheiro, pronto, ninguém sabe daquilo. Agora a proprietária do dinheiro está a pedir o dinheiro de volta e quem vai ter que o pagar não é o Luís Robotoino, de certeza absoluta, também não é ele que vai devolver as 200 e tal armas que foram roubadas quando ele era diretor da Judiciária, não é ele que as vai pagar e que as vai substituir, somos todos nós. Ele faz as asneiras e nós pagamos as asneirolas que ele faz. Mas é assim a vida, estamos em Portugal e enquanto este tipo for ministro eu já não me espanto com nada. Meus caros, e uma pequena notícia aqui sobre, que nem sequer fez imagem, não sei porquê, sobre a Justiça que mandou libertar 13 detidos por falta do procurador. Não havia procurador, está de férias, está toda a gente de férias, estamos de férias, portanto não há processos urgentes a serem vistos, não há rigorosamente nada, estamos em Portugal, ninguém leva a mal. E então 13 criminosos que andavam com lanchas, daquelas lanchas enfim, que transportam a droga, com 200 jarricãs, com motores, com tudo, foram capturados, foram levados a tribunal e depois não houve delegado do Ministério Público e, portanto, eles foram enviados para casa para serem convocados no dia 18 de setembro. Ora, mas as nacionalidades deles eram espanhola, marroquina e romena. Estamos mesmo a ver os espanhóis, os marroquinos e os romenos virem dos países deles para virem cá a tribunal no dia 18 de setembro para depois serem presos. Estamos mesmo a ver o que vai acontecer, não é? Pronto, espero que não aconteça o mesmo. Hoje, neste preciso momento, deve estar a ser presente a tribunal aquele indivíduo que ontem atropelou 16 pessoas na Rua da Oura. Espero que, agora que está a ser levado a tribunal, haja lá gente, haja pessoal a trabalhar. Eu bem sei que estamos em férias judiciais, mas quer dizer, tem que haver casos urgentes para serem resolvidos, não é? E este é um caso urgente. Ele vai ser levado hoje a tribunal. Espero que esteja lá um procurador que o possa acusar. Caso contrário, manda-no embora e manda-no lá ir também a 18 de setembro ou coisa que o valha. É o caos da justiça em Portugal. E o que é que diz esta amiga? Uma médica foi agredida por um utente em Vila Nova de Mil Fontes. O Joaquim Bernardo está em direto. Joaquim, esta médica sofreu ferimentos graves. Eu vou resumir, porque isto era muito longo. É uma médica que foi agredida por uma utente. A utente não era portuguesa, era brasileira. E a médica também não era portuguesa, era cubana. Naquele centro de saúde estão 3 médicos, 3 médicas cubanas, nenhuma portuguesa. E uma brasileira partiu-lhe a cara e já andava a ameaçá-la há muito tempo. Portanto, isto para quem diz, como o nosso Robotoino, que diz que não há criminosos estrangeiros em Portugal, ele diz que é mentira, não há nenhuma criminalidade entre os imigrantes, bom, e ninguém o leva preso, mas é ele, o Robotoino. E porquê? Porque mentir não é crime em Portugal. Por isso nenhum político está preso por mentir, senão estavam quase todos, não é? Pelo menos desde 25 de abril até agora, todos que passaram pelo governo estariam presos. Mas com a mentira não é crime, eles podem mentir o que quiserem ao povo, que isso não faz mal nenhum. Bom, eu espero também que Robotoino não seja preso apenas por mentir, porque já devia estar lá dentro. Eu espero que ele pague pelas ilegalidades que tem cometido sempre desde o tempo em que ele era o Luís XIV da PJ, em que ele era o rei sol da PJ. Espero que pague por esses crimes. E a dona da maior central solar em Portugal entrou em insolvência. O que vai acontecer à Solar 4? Bom, meus caros, isto aqui é a doidice, não é? Das altercações bimbáticas, que nos faz perder a soberania energética, que nos fez perder a soberania praticamente total em termos de energia. Produzimos aí 1/3 da energia que nós gastamos. Quando já chegámos a produzir quase 82%, agora produzimos 33% ou 34%, e tudo graças ao
primeiro-ministro Costa e às suas loucuras em fechar a central de Sines e depois de Pego e fechar todas, e depois nós não temos energia suficiente quando é preciso. Então importamos tudo de Espanha e de outros países, como Marrocos, justamente, que ainda agora falámos nisso. Ora, mas a maior central solar em Portugal, da energia verde, da energia limpa, da energia boa, da energia maravilhosa, foi à falência. Bom, isto só podem ser as altercações bimbáticas que já não são o que eram. Já não são o que eram. E o que diz esta senhora? O que é que nós detectámos? Que Luís Neves tem essa viatura à sua disposição, mesmo nos fins de semana que não tem agenda pública, mesmo quando vai à praia, chegamos a vê-lo a ir à praia, usa este Golf GTD em circunstâncias que eu acho um pouco, pelo menos, estranhas. Uma das vezes, recentemente, a 14 de agosto, vimos-lo chegar de uma forma como nunca tínhamos visto, com o protocolo de segurança todo cumprido, ou seja, com o motorista e o segurança, e ele sai atrás do pendura, e logo a seguir chega outro motorista a conduzir este Golf GTD, que o Ministro confirma que conduz sozinho, por uma questão de poupança ao erário público, já explicarei um bocadinho melhor porquê, e o motorista sai e entrega-lhe a chave do Golf. Nós perguntamos ao Ministro, é normal que o senhor venha para casa em 2 carros, neste caso uma das viaturas oficiais do Ministério e o Golf GTD cedido pela Polícia Judiciária, e ele responde, não é habitual, sou eu que conduzo a viatura. O certo é que nós o vimos fazer isto. E além de o termos visto a fazer isso, a pergunta que eu coloco é, qual é a necessidade que este Ministro tem de continuar a usar uma viatura cedida pela PJ, quando em março, quando tomou posse, além desta viatura da PJ, também se pediu em regime de leasing/renting um Mercedes que custa ao erário público todos os anos 26 mil euros, ou seja, isto são 2.660 euros por mês ao Estado. Bem, aqui, enfim, os repórteres fogem da matemática como ao diabo da cruz. Realmente, se custa 2.600 euros por mês, não pode custar 26 mil euros por ano, porque não há 10 meses no ano, há 12. Portanto, custa mais de 30 mil euros por ano ao Estado este carro que ele não utiliza. Mas utiliza 2 motoristas, um que o conduz no carro oficial e outro que vem atrás e que lhe entrega a chave do Golf e depois vai-se embora provavelmente no carro da frente. Essa parte não foi descrita, mas com certeza que não virá um terceiro carro buscar o segundo motorista, com um terceiro motorista. Vamos levar isso e dar isso por barato. E portanto, meus caros, é assim, o homem vai à frente, vai no carro oficial, vem um motorista atrás, noutro carro, no tal Golf, e sai do Golf e dá a chave do Golf ao Robotoino e depois segue a sua vida. 2 motoristas, 2 carros. Um deles está parado e custa 30 mil euros por ano ao Estado português, ou seja, a todos nós. E isto com certeza que é para poupar dinheiro, porque é sempre isto que ele diz. Aquele inefável tem a coragem depois de dizer que está a poupar dinheiro ao Estado. É o que eu digo, isto é brutal, isto é um manicômio. E esta senhora já agora, ela diz o quê? No caso da Casa de Odmira ou do antigo cargo enquanto diretor da PJ, mesmo assim no caso do da Casa de Odmira, que é um caso muito menos importante, que é a questão do outro lado. Mas deixe-me perguntar-lhe uma coisa, e ao perguntar assim estou a perguntar, toda a gente nos tem. Rui Rio. Imagine que um político, o presidente da Câmara do Porto, o de Lisboa, o de Braga, o da Guarda, o presidente da Câmara, contratava informalmente um empreiteiro ao qual tinha adjudicado muitas obras para a sua Câmara Municipal, não pedia licença à Câmara Municipal, quando lhe faziam as perguntas metia os pés pelas mãos, dizia que era um tanque e depois que era uma piscina, as obras que tinha feito para a sua Câmara, neste caso Polícia Judiciária, não tinha colocado no portal da contratação pública, porque em 17 contratos só lá estão 5, não é? Imagine que um Presidente de Câmara tinha feito isto. Pois é. O que é que a Polícia Judiciária fazia? O que é que o diretor anterior da Polícia Judiciária, Luís Neves, fazia a esse autarca? Eu sei. Buscas espetaculares, com a comunicação social a chegar primeiro, a filmar, a fazer julgamentos populares para toda a gente e para todo lado, ou não era? O Presidente da Câmara de Sines esteve detido 3 ou 4 dias por nada. O Presidente da Câmara do Funchal teve detido acho que 3 semanas, não foi? Ainda estamos à espera de uma acusação, já foi há quase 3 anos, ou há 2 anos e tal, ou uma coisa qualquer assim. Portanto, qual é a gravidade disto? E as pessoas percebem isto. O diretor anterior da PJ, e se calhar outros, agora já não sei, considerava-se impune perante isto tudo. Portanto, pode fazer o que quer aos outros. Intocável. Intocável. Pode o que quer fazer aos outros, tem-nos na mão,
de certa forma até pode dizer, ora, mete comigo que vês o que é que te acontece. Não é? E depois, quando vamos a ver, passou para um cargo político, aí tem um escrutínio muito maior, aparecem as fragilidades. Foi exatamente isso, ele pensava que era o rei do mundo, era o rei da PJ, isso não há dúvida, mas não era o rei de todo o país. E esta insinuação que faz Rui Rio, dizendo, ora, vê lá, mete lá comigo, vais ver o que é que acontece, é aquilo que eu chamo a spinum represálias. Eu digo, tenho para mim, não é? É a minha opinião, que o Luís Spinum Vivaço, o Luís Monteverde, não o põe na rua, ele está a tentar tudo para que isto se venha a esquecer e que ele não seja obrigado a pô-lo a andar, a este ministro Robotoino, porque ele tem medo das Spinum represálias. E agora aqui vão-me perdoar, mas não posso elaborar mais. Mas a palavra diz tudo. Spinum represálias é o que faz com que o medo dessas spinum represálias é o que faz, na minha opinião, com que Monteverde não tenha ainda dispensado, varrido para o caixote do lixo, este ministro Spinum Toino, que todos conhecemos como provavelmente a pior anedota do anedotário ministerial português desde o 25 de Abril. Será mesmo o medo das spinum represálias. E prisão preventiva para suspeitos de fogo na Régua e em Sabrosa. Eu a pensar que não havia fogo posto. Eu a acreditar no PSD e no PS e no ministro Robotoino, eu pensava que não havia fogos postos, porque apesar de pertencer à Comissão Parlamentar de Inquérito e de todos os comandantes dos bombeiros que nós entrevistamos até agora nos garantirem que a maior parte dos incêndios são fogo posto, vem a classe política dizer que não, nada disso. A ciência não diz isso. A ciência o que diz é que são trovoadas secas. E mesmo às 3 da manhã são trovoadas secas. E mesmo que esteja a chover, são trovoadas secas. E, portanto, eu não estou a perceber nada disto. Então, mas o Robotoino e o sistema do Centrão PS e PSD não nos garantem diariamente que não há incêndios postos nenhuns, não há incendiários nenhuns e que o fogo é apenas um valor, digamos, residual, esse fogo posto. Não nos dizem isso? Pois, mas a verdade é que já foram mais presos este ano que os do ano passado, e já está quase no dobro. O ano passado foram 67, este ano já passa dos 140 e tal. Portanto, já está pelo menos no dobro dos que foram presos o ano passado. E quero-vos dizer que a procissão vai no adro. E, embora tenhamos que agradecer a Robotoino o facto de estar a chover há 2 dias e, portanto, os incêndios acabaram, isso só se pode ver a Robotoino, que foi pedir ao Papa a Roma que viesse a chuva, ele e a família toda, paga pelos nossos impostos, e assim aconteceu. Portanto, temos que agradecer a ele o facto de não haver incêndios. É um bom trabalho que ele realmente tem feito. E quando acabar a chuva, volta outra vez o tempo quente e voltam os incêndios. Mas aí temos que lhe agradecer também. Porquê? Porque ele fez acabar a chuva, que se tornava muito incómoda, era má para as culturas, já havia muitas inundações e, portanto, ele acabará com a chuva daqui a 2 dias. Temos que lhe agradecer também. Robotoino é como as alterações climáticas. As alterações climáticas, mas o oposto. As alterações climáticas são responsáveis por tudo quanto há mal no mundo, até pelos roubos de esticão em Lisboa e pelos ladrões do Rolex, e o Robotoino é responsável por tudo quanto é bom, pela própria chuva que cai no momento certo para acabar com os incêndios. Temos que agradecer tudo isso ao excelente trabalho que Monteverde, Spinum Vivaço, já disse que é o excelente trabalho de Robotoino.